Nós estamos hoje aqui, então, na Casa Espírita Allan Kardec de Botucatu, neste dia 17 de março de 2024, 19 horas e 30 minutos, e estamos trazendo hoje para a nossa reflexão um tema bastante interessante: competição ou cooperação fraterna. Este mundo maravilhoso que Deus criou, que nós, humanos, chamamos de planeta Terra, sistema solar, galáxias, enfim, este universo, ao qual chamamos de mundo físico ou mundo real, trata-se, na realidade, de um mundo imaginário. Um mundo imaginário, criado por mentes evoluídas, coordenadas sempre pelo nosso divino Criador. Eu digo mundo imaginário porque, no momento presente, nós imaginamos que ele é assim. Planeta Terra, sistema solar, galáxias, né? É assim como a ciência de hoje nos apresenta. Teve uma época, e isso já faz vários séculos, em que imaginávamos que a Terra era plana. O céu era uma abóbada, como se fosse uma cúpula de vidro, que nós chamávamos de firmamento. E as estrelinhas eram para enfeite. No futuro, com certeza, poderemos imaginar um mundo diferente de como ele é hoje, de como o pensamos. Até que um dia, finalmente, daqui a milênios, nós teremos sim o merecimento de saber como o mundo verdadeiramente é. Os cientistas humanos, por intermédio da ciência quântica, já são capazes de comprovar que tudo o que nós conseguimos ver, pegar, sentir, ou então perceber a existência, nada mais é do que energias agrupadas ou energias condensadas. Tudo, tudo mesmo. Energias agrupadas, energias condensadas. Além disso, nós temos espírito, que somos nós, e Deus. Assim é o mundo. Eu vou dar um exemplo para que possamos entender melhor. Nós temos, ao nosso dispor, a mente consciente, que é essa mente que nós dominamos. É com ela que pensamos. E temos também uma outra mente, que é a mente inconsciente. E essa mente é controlada pelo espírito, né? Quando ele está fora do corpo. Quando o corpo dorme, ocorre o que chamamos de desdobramento. Deixando o corpo físico para fazer então uma projeção astral, o espírito consegue acessar uma parte dessa mente inconsciente e se lembrar de muitas coisas e até de algumas vidas passadas. Ou seja, Deus permite que lembremos aquilo que for necessário nós lembrarmos, para nos servir dessas lembranças para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, nesta fase que estamos de evolução, nós temos a permissão de Deus alguma coisa dessa mente inconsciente. A mente inconsciente, para que tenhamos uma ideia, ela é como um imenso computador. Já falamos na inteligência artificial, mas a mente é muito mais do que uma inteligência artificial. Porque ela é capaz, a mente inconsciente é capaz de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Milhões de coisas ao mesmo tempo. E assim, a mente inconsciente consegue construir células, construir órgãos do nosso corpo ou recuperar órgãos do nosso corpo, né? E também fazê-los funcionar.
perfeitamente durante, né, essa nossa vida encarnada. A mente inconsciente só transmite para essa mente consciente, né, aquilo que é necessário e que o nosso cérebro carnal consegue assimilar. Já imaginaram se a mente inconsciente passasse para nós: olha, você tem que fazer célula agora, você tem que fazer isso, você tem que funcionar o órgão, agora você tem que fazer a digestão, tem que ver a circulação e bombeia sangue. A gente ficaria louco. Então ela trabalha no nosso inconsciente, fazendo tudo isso tranquilinha. Essa mente fantástica, ela trabalha movimentando energias pelo pensamento, pela vontade e pela necessidade. Se ela, por exemplo, precisar construir o quê? Uma célula, como acabamos de falar, uma célula nova. Célula da pele, nós temos aquelas descamações, sai a pele, constrói-se outra, vem outra por baixo. Eu vou explicar como é que ela faz. Veja como ela trabalha. Eu peço, por gentileza, que todos olhem o que eu tenho na mão. Todo mundo está vendo? Uma moeda, R$ 1, ok? Todo mundo viu? Ok, eu vou guardar. Agora que eu a escondi, eu peço que vocês cerrem os olhos, fechem um pouco os olhos e procurem, na mente, visualizar o que eu acabei de mostrar, a moeda. Ok? Podem abrir. Eu tenho certeza que todos conseguiram visualizar na mente a moeda. Isso que vocês viram nas vossas mentes chama-se imagem pensamento. Imagem pensamento. Então, quando a gente traz pelo pensamento uma imagem, a gente cria uma imagem pensamento. A mente inconsciente, ela é uma memória eterna, uma inteligência que vai acompanhar o espírito para a eternidade. Então ela grava tudo. Ela não esquece de nada. Pode até o espírito não ter acesso a tudo que ela gravou. Alguma coisa já de muito tempo ficou para trás, mas ela grava tudo. Com isso, a mente inconsciente tem em seus registros o formato de cada célula, o formato de cada órgão, né? Ou o formato de cada aparelho do nosso corpo. Então, para ela construir, que eu estou dando o exemplo, né? Para construir aquela célula, ela cria na mente inconsciente a imagem pensamento daquela célula. Então, ela puxa como vocês puxaram, só que puxa na mente inconsciente. Essa imagem pensamento, quando ela é criada, ela tem um poder de atração e atua como se ela fosse um imã, como se fosse uma atração de gravidade. E assim, ela atrai as partículas de energia que ela precisa, ou as partículas de fluidos, como os espíritas falam, né? As partículas de fluidos necessárias para construir exatamente aquela célula, ou qualquer órgão do nosso corpo. Assim ela faz. Para vocês terem uma ideia, ela constrói diariamente, num corpinho assim como o meu de 100 quilinhos, 10 milhões de células novas todos os dias. Ela constrói 10 milhões de células novas todos os dias, no nosso corpo inteiro. Agora, uma pergunta: por que a mente inconsciente, fazendo uso da imagem de pensamento,
consegue construir a célula, e a mente consciente, que também conseguiria, se ela visse uma célula, ela conseguiria lembrar da célula, né? Como vocês lembraram da moeda. Como é que a mente consciente não consegue construir? Muito interessante, né? Por que que a inconsciente consegue e a consciente não consegue? É que Deus, nosso Pai, dotou a mente inconsciente de um poder. Eu digo que ele é semelhante ao que nós chamamos de fé. Isso mesmo, fé, aquela fé divina. E a fé é a certeza absoluta de que tudo posso naquele que me provê. Com fé em Deus nós podemos fazer tudo. Basta termos fé em Deus. Ou vocês não se lembram que Jesus disse assim: se tiverdes fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, dirias para aquela montanha: saia daí e vá para lá. E ela iria. Nosso amigo Rabi, ele tinha essa permissão divina de acessar a mente inconsciente. Tanto é que ele multiplicou os pães, condensando energia e transformando em pães. Abasteceu a rede de peixes, transformou a água em vinho e transformou doenças em saúde, curou doentes, leprosos e tantas outras coisas mais. Tudo isso utilizando a mente inconsciente. Os livros da doutrina espírita nos ensinam que as diversas moradas da casa de meu pai, que Jesus nos disse, né? São mundos diversos, e grande parte deles habitados por seres inteligentes, onde cada um desses planetas tem funções peculiares e características específicas. A espiritualidade apresentou ao coordenador Allan Kardec a classificação da categoria dos mundos e os separou em mundos primitivos, mundos de expiação e prova, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes e mundos divinos. Falando então agora de uma forma física, os primeiros mundos que eu citei, mundo primitivo e mundo de expiação e provas, que é esse que nós conhecemos bem. Esses mundos se apresentam de uma forma totalmente materializada, entre aspas, matéria aí, tá? Materializada. E apresentam um tipo de vida literalmente material. A forma física material e a vida material, ela é construída por energias de grande densidade, pesadas, ou seja, com uma enorme condensação. À medida que se sobe nas escalas dos mundos, então eu falei mundo primitivo, expiação e prova, depois vem o quê? Mundo de regeneração, mundos virtuosos. À medida que você vai subindo nessa escala do mundo, as formas, entre aspas, novamente, materiais, passam a ser mais fluídicas, por utilizarem energias mais fluídicas desses mundos mais evoluídos. A vida inteligente, nesses casos, passa a ser uma vida mais espiritualizada, pois trata-se de ambientes onde existe pouca massa e o espírito consegue sair do corpo com mais facilidade. O corpo físico, ou esse maravilhoso aparelho de carne que Deus
nos deu, não, emprestou, nós vamos devolver. Na verdade, ele não é material. Ele não é como nós enxergamos e sentimos, pois trata-se de uma condensação de energias espessas e adensadas, mas são energias. Se eu botar um microscópio aqui agora, eu acho a célula, amplio, acho a molécula, amplio mais 1 milhão de vezes, eu acho um orgânulo, amplio mais 1 milhão de vezes, eu acho o quê? Um átomo. Opa, essa célula é átomo, ok? Então, isso aqui é tudo energia. E o nosso corpo é assim, adensado, para ele poder suportar as condições físicas e meteorológicas deste nosso planeta Terra, tais como o frio, calor, gravidade, umidade, tipo de alimentação, meios de locomoção e assim por diante. Já em mundos evoluídos, o espírito se apropria de energia daqueles planetas que são mais fluídicas, são mais sutis. E com essas energias mais sutis, ele forma o seu corpo, entre aspas, físico, né? Que é menos pesado, muito mais ágil e, por conseguinte, muito mais eficiente. Subindo ainda na escala dos mundos, né? Se nós formos lá para os mundos ditosos e assim por diante, angelicais, eles tornam-se mais quintessenciados os corpos em que os espíritos vão incorporar, não encarnar, porque já não vai ser mais carne, incorporar. Tá? Então, o espírito, com o seu perispírito, que ele jamais o abandona, porque senão ele não se manifesta, ele, num mundo ditoso, num mundo já angelical, ele vai ter energias tão fluídicas que ele vai incorporar num corpo bastante fluídico, que eu já passo a chamar de incorporar e não encarnar, porque não tem carne. Bem, agora que nós entendemos um pouco mais como funcionam os fluidos ou as energias, temos condições de entrar no tema de hoje. Agora sim, competição ou cooperação fraterna. Então vamos lá. Desde os primórdios da humanidade, desde os mundos primitivos, a competição sempre foi uma atividade comum, uma atividade normal e até muito apreciada por todos. Isso proporcionou as mais diversas e até imagináveis competições, atraindo o interesse dos participantes, dos competidores e também sempre de muitas assistências. Ninguém pode afirmar que nunca gostou, ou gosta, ou até pratica alguma competição. A competição é considerada uma atividade ilícita, justa, equilibrada, e faz e sempre fez parte do nosso cotidiano, das nossas mais diversas atividades. Quase em todas existe a chamada competição. Almas encarnadas que são irmãos uns dos outros e filhos de Deus, competem entre si para ver quem tem o melhor exército, quem tem as armas mais destruidoras, quem é o melhor lutador, quem é o mais forte, quem é o melhor jogador. E competem nos mais diversos tipos de áreas onde se emprega o uso da força. Ocorre ainda a competição de quem tem mais dinheiro, quem tem o melhor emprego, né? A melhor casa, o melhor carro, a melhor posição social,
quem se veste melhor, quem que é o mais bonitinho, não é isso? E tem centenas de outras competições. Desde pequenininhos, desde criança, nós fomos criados por nossos pais e criamos os nossos filhos para competir com as outras crianças. Dizíamos assim: filho, você tem que ser o melhor aluno da classe, você tem que estudar mais, você tem que ficar entre os bons, você tem que tirar as melhores notas. Porque aí eu vou pôr você nas melhores faculdades, você vai tirar um belo diploma e vai ganhar muito dinheiro. É assim que nós fomos criados e é assim que nós continuamos criando nossos filhos. Esse é o nosso normal. Então, a gente entende que competir faz parte da cultura de todos os povos da Terra. Ninguém poderia dizer, ou ao menos insinuar, que isso não é a forma correta de viver. Ninguém pode dizer que não é. Até hoje, que a gente sabe, essa é a forma correta de viver. Algumas competições são extremamente saudáveis, são maravilhosas e úteis, muitas são úteis até para a nossa saúde, mas tem outras que nem tanto, né? Tem outras que nem tanto. Talvez eu seja o primeiro ou um dos primeiros a dizer para vocês, para quem vai assistir essa preleção, talvez eu seja o primeiro. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Que nós temos que repensar se essa forma é a forma certa de se viver em sociedade, competindo. Então, eu estou dizendo aqui que nós temos que repensar se esta é a forma certa de se viver em sociedade, ou seja, conviver entre irmãos, filhos do mesmo pai. Vamos entender o que eu quero dizer. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, um dos títulos é assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Justo? E a continuação é assim: porque aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se apercebeu, e que não obrou conforme a vontade do pai, muitos açoites lhe serão dados. Mas aquele que não soube as vontades do seu senhor e fez coisas que merecem castigo, este levará poucos açoites. Porque aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Isso está em Lucas também, 12, parágrafo 47, 48, se alguém quiser conferir. Irmãos, aquilo que vem de Deus e nos é passado como conhecimento, a partir daí não podemos mais alegar desconhecimento, para que lá na frente não sejamos, lá no tempo de Deus, por ele cobrados. O que fizeste com o conhecimento que eu te dei? Aqui entram as informações que eu compartilhei com vocês na introdução dessa preleção. Muitas religiões e doutrinas já traziam nos anais dos seus conhecimentos as mais variadas informações sobre o funcionamento dos fluidos e energia. Há milênios já se fala disso. Praticamente,
todas essas antigas crendices sobre fluidos e energias foram, quase todas, foram comprovadas pela ciência quântica neste último século, de 1920 para cá. Uma vez, então, que esse é um conhecimento que parte da humanidade já detém, se nós não os utilizarmos nas nossas reflexões e nas nossas decisões que tomamos no nosso dia a dia, com certeza seremos cobrados pela justiça do Divino Criador. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu sei agora que a vida encarnada, entre aspas, material, é totalmente feita de energias condensadas, eu tenho que, a partir de agora, incluir isso nos meus planos de vida, nas minhas decisões, concorda? Façamos então uma reflexão sobre o fato de sermos comprovadamente energias. Somos espíritos, utilizamos um corpo de energia. Essas energias tanto formam o corpo, quanto servem para nos manifestar um com o outro. Então, todos os sons, todas as palavras, todos os pensamentos e todos os sentimentos são todos manifestações. E as manifestações são energias que mandamos um para o outro. Se essas emanações que fazemos são boas para o outro, vou te falar de uma forma simples. Elas são fortes. Se elas são boas, elas são fortes. Se elas são ruins, elas são fracas. Numa escala de fraco até forte, nós temos a mais fraca, que é a energia do ódio, porque ela é uma energia destrutiva. Na outra ponta, a energia mais poderosa que se conhece e a mais construtiva é a energia do amor. Então, a energia mais forte é a energia do amor, pior a energia do ódio. Todos nós enviamos e também captamos ou recebemos energia. É uma troca constante. Então, vamos entender como funciona essa troca. Prestem atenção, por favor. Se enviamos energias ruins, e se nos enviam de volta energias ruins, eu recebo as energias ruins e para quem eu enviei, recebe energias ruins. Claro, eu enviei ruim, me enviaram ruim, eu recebi ruim, o outro recebeu ruim. Se enviamos energias boas e nos enviam de volta energias boas, nós dois recebemos energia boa. Eu recebi e ele recebe energia boa. Tranquilo? Agora, se nós enviamos energias boas e de volta nos enviam energias ruins, a energia ruim não irá nos atingir. Ela vai ser bloqueada pela energia boa, porque é mais poderosa. Ok? Então eu vou receber o quê? Vou receber o que eu enviei. Lei de ação e reação. Eu enviei energia boa, recebi energia boa.
E quem me enviou energia ruim vai receber o quê? Energia ruim. Lei de ação e reação. Ficou claro como é que são as nossas emanações? Simples de tudo. Viu ruim com ruim, todo mundo fica no ruim. Bom com bom, todo mundo fica no bom. Bom com ruim, quem manda bom sai na frente. Beleza? Bom, vamos em frente. Em uma palavra, é como se nós estivéssemos todos ligados uns aos outros por um fio. Tipo aquele cordão fluídico, tá? Como se estivéssemos ligados por cordões fluídicos, um com o outro. Se nós imaginarmos todos nós ligados uns aos outros por esses fios, nós teremos a visão de que formamos uma infinita rede, exemplo, de pesca, que tem as suas malhas, ok? Ou então, uma infinita teia de aranha, que tem também a sua teia, ok? Vamos entender como é que funciona essa rede. Em uma corrente grossa, por mais forte que sejam os elos, aquelas correntes usadas para arrastar caminhão, por mais forte que ela seja, a sua resistência será medida pelo seu elo mais fraco. Então eu tenho uma corrente, mas faltou um elo, eu peguei, amarrei um arame grosso, mas é um arame, emendei a corrente ali com arame, aí eu vou puxar um caminhão. A corrente aguenta puxar o caminhão, mas o arame vai aguentar? Então a força dessa corrente vai ser a força que o arame aguentar. O mesmo acontece com essa rede imaginária de pesca feita pelas energias que eu exemplifiquei. Aonde estiver nessa rede energias fracas, ali será o seu ponto crítico, ali será o seu ponto frágil. Agora, imaginem uma rede dessa. Onde tem a malha, são 4 nós. Cada um de nós seria uma pessoa de nós. Eu, o outro, o outro, o outro, tá? Depois o outro, e vai formando. Todos nós, ok? Só por exemplo. Se eu estiver mandando energia fraca para 1, 2, 3 e 4. Aí o Edson está mandando energia forte. 1, 2, 3 e 4. A moça lá, energia forte. 1, 2, 3 e 4. E o rapaz do lado, energia fraca. Ok? O que acontece? Nós vamos ter essa rede de pesca, algo que eu vou exemplificar para ficar mais ou menos aclarado. Nós vamos ter algo parecido com uma colcha de retalhos. As mulheres entendem bem o que é isso. O que é uma colcha de retalhos? São retalhos que têm panos resistentes, tipo jeans, e tem outros tecidos mais fracos. Essa colcha de retalho, ela vai estragar nos seus tecidos mais fracos. Ok? Então, nós vamos estar criando nessa malha energética uma colcha de retalho, ou uma rede de pesca com cordãozinhos fraquinhos, e outros fortes, e outros fracos. Então, nos lugares mais fracos, o peixe vai escapar. Esta malha de energia que eu exemplifiquei como uma colcha de retalhos é o que nós encontramos nos mundos de expiações e provas. Por quê? Porque nós fazemos mais o mal do que o bem. Tem mais gente fazendo o mal do que o bem nos mundos de expiação e prova.
Então, essa colcha de retalho de energia tem muito mais tecido fraco do que tecido forte. Esses fluidos energéticos desses mundos de expiação e prova só conseguem construir o que nós temos aqui, que são ambientes de dores, corpos com doenças, muitos sofrimentos, sentimentos de raiva, de ódio, desejo de vingança. É isso que essas energias conseguem construir. Jesus veio para nos ensinar e nos ensinou tudo que a gente precisava aprender, apenas a gente não usa. E nós vamos ser cobrados. Nós vamos ser cobrados. Lembre que Jesus falou assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que ele quis dizer com isso? Vamos voltar para a nossa rede de pesca? Vamos. Aí Heitor aprendeu a amar. Heitor manda amor para um, para o outro, para o outro, para o outro. Edson manda amor para um, para o outro. A moça manda amor e o rapaz manda amor e todo mundo manda amor um para o outro. O que todo mundo fez? Mandou energia forte. Os cordões dessa rede são fortes. Não tem malha fraca. Entenderam? Então, se todos fizermos isso, a rede vai ser uma rede energética indestrutível. E aí, então, nós estaremos fornecendo as condições necessárias para que seja construído um mundo de regeneração ou até um mundo melhor. Nós só iremos para um mundo superior quando emanarmos para o nosso próximo aquelas energias que são classificadas como virtudes. Energia da paciência, da tolerância, da indulgência, do perdão, do amor, da caridade. Se nós, por outro lado, continuarmos sendo o que somos, ou seja, cristãos do tipo nem, ou seja, nem totalmente bom e nem totalmente ruim. Nós somos cristãos nem. Então, se continuarmos assim, nós vamos continuar enviando energia boas para um e ruins para outro. E por isso, nós vamos merecer continuar vivendo em mundos. Mundos meio bom, mundos meio ruim. O mundo que nós vivemos é meio bom e é meio ruim. Faz sentido, não faz? Essa é a justiça de Deus. Perfeição. Justiça perfeita. Vocês já notaram que o nosso ponto fraco são aquelas pessoas, familiares ou não, com as quais nós não nos damos bem? Já notaram que o nosso ponto fraco são essas pessoas? Já notaram também que, por outro lado, o nosso ponto forte são aquelas pessoas que nós temos mais afinidades, aquelas que nós até amamos, sendo elas que nos dão força e sustentação para continuar as lutas desta vida. No Espiritismo, nós dizemos que estamos todos ligados um ao outro, seja por laços afetivos ou por dívidas a resgatar. Então, nós estamos ligados. Laços afetivos ou resgates. Então, o nosso ponto fraco é aquele grupo de pessoas que a nós ainda não aprendemos a amar. E é com essas que nós estamos ainda endividados. Nós temos que aprender a amar aquelas pessoinhas que nós chamamos de nosso karma. Meu cunhado é o meu karma. Não é assim? Mas nós temos que também lembrar
que todos esses nossos desafetos nada mais são do que professores para nós, pois são eles que nos ajudarão a aprender a ser melhor. Eu tenho que ter alguém que me odeie para eu aprender a perdoar. Porque se ninguém me odiar, não tem a quem perdoar. E assim, usemos o exemplo do perdão para tudo. Agora, aqueles que nós temos afinidades são os que verdadeiramente nos fortalecem, porque eles são o nosso consolo, o nosso prêmio, aqueles que nos aliviam, né, do sofrimento. E já indo para os finalmente, eu quero compartilhar com vocês o que eu vi num vídeo, já faz alguns anos. Mas o vídeo retrata bem a mensagem que eu quero deixar aqui hoje, nessa preleção. Então, eu peço que reflitam sobre essa mensagem do vídeo, porque ela esclarece muito melhor do que tudo que eu falei aqui sobre o tema competição e cooperação. O vídeo trata-se de uma corrida de 200 metros, onde os participantes eram crianças de 10 a 12 anos. E era uma competição paraolímpica, pois os atletas todos tinham deficiências físico-motoras. Eles tinham problemas motores e estavam participando de uma corrida. Todos se perfilaram, cada um na sua raia. Houve um estampido, foi dada a partida. Com muita alegria e disposição, as crianças saíram correndo. O entusiasmo era geral. A plateia delirava. E estando quase na metade do percurso, uma criança tropeça e cai, torcendo aquele pezinho que já era defeituoso. A dor foi tanta, que o grito dela foi aterrorizante, sendo ouvido por toda a assistência e também por todos os atletas participantes. Houve um murmúrio geral, todo mundo, oh! O atleta que estava na dianteira, provavelmente o queria ganhar a medalha, parou, estancou, olhou para trás. Todos os que vinham em seguida pararam, olharam para trás, copiaram o seu gesto. Por uma fração de segundo, eles pensaram: continuo, vou em busca da medalha de ouro, ou eu volto para socorrer o coleguinha caído, sofrendo com dor. O que estava na liderança era um líder realmente. Ele resolveu voltar. E ele retornando, todos também fizeram o mesmo, seguindo os seus passos. Levantaram o atleta caído e escorando. Fizeram ele ficar de pé. Em seguida, todos os competidores puseram as mãos no ombro dos outros e fizeram uma fila. E seguiram, assim abraçados, firmes e confiantes, até alcançarem a fita que indica o final da linha. A plateia foi ao delírio. E de pé,
aplaudiram a todos. E os juízes, também aplaudindo, declararam que todos eram vencedores e que todos receberiam a medalha de ouro. Refletindo sobre esse evento, nos perguntamos: de que adianta ser vitorioso nessa partida ou naquela disputa, enquanto irmãos ficam caídos pelo caminho, gritando por socorro? De que adianta? Que vitória é essa? Comemorar o quê? A gente não pode esquecer que a vida é uma constante mudança. A cada reencarnação nós viemos diferentes. E isso faz de nós um dia vencedores e no outro derrotados. Poderemos então um dia cair em uma disputa e no nosso sofrimento gritar por socorro e sermos ignorados por todos. Ninguém, mas ninguém mesmo, terá o privilégio de estar sempre entre os vencedores. Ninguém. Todos um dia serão, de alguma forma, derrotados em algumas coisas. Nós só seremos um dia sempre vencedores se nós refletirmos sobre este exemplo e mudarmos a nossa chave comportamental para, em primeiro lugar, cooperar. Em primeiro lugar, cooperar. E, em seguida, competir. Porque se deixarmos de ser apenas competidores e passarmos a ser cooperadores antes de tudo, nunca mais, mas nunca mais mesmo, existirão irmãos caídos e pedindo socorro pelo caminho que nós estivermos transitando. Então, se nós queremos um mundo melhor, temos que primeiro procurar extrair o que há de bom dentro de cada um de nós. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus abençoe e que Jesus os ilumine.